Olá, querido aluno, estamos indo para mais uma aula da nossa Escola de Princípios. Estamos indo para o módulo 3. Essa vai ser a primeira aula. A gente vai falar sobre a família, o plano de Deus para uma família, né? Uma família sacerdotal. E desde o início da Bíblia, qual era o plano de Deus para a nossa família e qual é o plano dele ainda, né? E que você esteja aí com seu coração aberto para todos os ensinamentos, como a gente falou no início, todos esses, né, cada módulo você vai ver que vai ser crescimento tanto para a sua vida espiritual, ministerial, seu conhecimento e para a sua vida pessoal também. E então hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre a família, como uma família deve se comportar, como Deus ele espera que a nossa família se comporte, haja, e a gente vai entender desde o princípio, como iniciou isso. Então, o princípio de tudo, Deus ele criou e designou a família para que ela fosse bendita, para que ela fosse próspera, para que ela desse certo. Era a relação da humanidade para uma humanidade de sucesso. Deus criou a família para ela ser feliz, né? No início de tudo, quando Deus ele criou o homem. E hoje a gente já vê que tudo isso, né, tá indo ao contrário dos planos de Deus, até nos dias atuais, né? Hoje em dia Deus ainda continua querendo que as famílias estejam estruturadas, felizes, prósperas, que dão certo, seguem princípios, mas não é assim que a gente está vendo na atualidade, né? A gente vê várias notícias tristes de filho matando pai matando filho, discussões, brigas, né, entre famílias, agressões. Então desandou, né, esse plano de Deus. Por quê? Porque Deus não pode fazer que as famílias dão certo. Não, Deus desde o começo quis isso e Ele ainda quer que isso aconteça. Porém, o homem ele adquiriu a vontade própria. Hoje o homem tem a vontade própria, então se ele não quer ser feliz, se ele quer destruir a família dele, ele vai destruir, né? E hoje essa aula aqui vai ser para instruir você como filho, como esposa, como marido, né? Dentro da sua casa, como você deve agir, como você deve ser sábio dentro da sua casa, para que não aconteça isso que está acontecendo nos lares hoje em dia, né? Famílias estão sendo destruídas, né? Pais estão fugindo do seu papel de pai, né? O quantas coisas que a gente vê, mulheres solteiras, né? Cuidando dos seus filhos, elas conseguem, seguem a vida, mas porque um homem deixou de cumprir o seu papel, né? Deixou de exercer o seu caráter de homem ali, tá junto com o seu filho, né? Assumindo aquilo que ele fez, né? E hoje muitos homens se separam e deixam a mãe ali com o filho, ou vice-versa, tem mãe que abandona o filho com o pai, né? E sai da família. Então muitos lares destruídos, ou até tem pais que estão dentro de casa com os seus filhos, mas não são pai presentes. Por isso que muitas vezes o filho não obedece, o filho de repente vai para um lado totalmente que desonra o pai e a mãe, por falta de pai e mãe presente dentro de casa, né? Como falam, filhos que têm órfão de pai dentro de casa mesmo, né? E lares destruídos, como eu já citei ali, marido, né, brigando com a sua esposa, batendo, né? Não precisava nem ter essa lei, né, Maria da Penha. Então existe essa lei. Por quê? Porque os homens começaram a bater, a agredir a mulher, né, até matar as mulheres. Às vezes não é nem casado, só tá namorando, tem um relacionamento, mas já foi ali e matou, né, fez algo de mal para aquela pessoa. Então vamos começar, né, com o princípio, né, de tudo isso que Deus ele queria que a família fosse, quer ainda, né? Esse é o plano de Deus, que a família dê certo, seja próspera. Então vamos entender isso na Bíblia, né? Os versículos, né? E para você tomar posse disso, se você de repente não está vivendo isso, ou está vendo, né, que a sua família está desandando, não está dando certo, não está vivendo esses planos aqui, que você traga isso
para a sua vida. Em Gênesis 1, 27, 28, diz que Deus ele criou o homem e a mulher à sua imagem, Deus criou. Né? Deus ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, né, uma imagem de Deus. E eu não imagino um Deus pequeno, eu não imagino um Deus triste, eu não imagino um Deus que pensa maldade. Então, se nós somos a imagem e semelhança, tanto o homem quanto a mulher de Deus, a gente deve pensar coisas grandes, né? Deus ele deu as condições para que a gente é filho de um Deus próspero. Então ele quer, se a gente é a imagem e semelhança dele, ele quer que a gente seja próspero, quer que a gente seja feliz. Então no início de tudo, Deus já criou o homem e a mulher para ser a imagem e semelhança dele, para dominar sobre a terra, frutificar, multiplicar, dominar sobre todas as coisas. Então esse é o plano de Deus, né, para nossa vida, né, tanto para o homem quanto para a mulher, que deve, né, multiplicar, deve frutificar. Isso não estou falando em questão só de filho, mas questão de onde você colocar a mão, ali tem que multiplicar, ali tem que prosperar, ali tem que frutificar, né, ali tem que dar certo, né, você não pode querer fracassar na vida, porque você é imagem e semelhança de Deus, e ter domínio sobre todas as coisas, ter domínio sobre você, sobre os seus pensamentos. Deus criou o homem e a mulher para serem famílias, né? Para o casamento, homem e mulher se unir no casamento. Em Gênesis 2, 24, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Deus criou ali o homem e a mulher, então, para o casamento, para eles se unirem, ser uma só carne, né? Serem juntos, pensarem juntos, crescerem juntos, né? Serem felizes juntos, né? Um se dedicar para o outro. Então, o homem e a mulher deixam seus pais, eles se unem, fazem uma aliança, mas uma aliança para ser feliz, né? Para dar certo na vida, né? Não para ter fracasso, não para começar uma família para dar errado. Não, você tem que sair da sua casa, né? Tanto a mulher quanto o homem, sair da casa dos seus pais para construir uma família, mas uma família que viva a abundância, uma família que dê certo. Então, em Gênesis 2, 24 fala isso. O homem ele está ligado à mulher para se unir, para os dois crescerem juntos. Então, o plano de Deus é para que a família tenha alegria, família tenha paz, abundância, a grandeza, né, estabelecida para a raça humana. Esse é o plano de Deus, né? Mas a gente vê que o homem, né, no decorrer ali, ele começou a desobedecer, né? Desobedecer e não seguir isso. E ele passou a ter necessidades, então ele passou a ter dores, sofrimentos, enfermidades, miséria, tristeza, porque ele começou a desobedecer princípios de Deus, desobedecer a palavra de Deus. E tem, como eu citei, ele tem uma coisa que Deus ele nunca vai interferir, é a vontade, né, o aspecto da vontade própria do homem. Isso ele nunca vai interferir, né? Tanto que no começo Adão ali e Eva pecaram porque eles desobedeceram a Deus, né? Deus ele poderia ter feito para Adão e Eva não ter ido lá, mas Deus ele colocou uma coisa só para o homem ser obediente, ele caiu nessa uma coisa, né? E hoje em dia tem várias coisas aí no mundo aí para destruir a família, e na vontade do homem ele vai lá e destrói o seu lar, a sua família, né? Muitos até com família estruturada, crescendo, rompendo, e de repente uma coisa, né? Ou alguns pecados aí que tem no mundo, ele destrói toda a família dele, né? Desconstrói todo o plano de Deus. Por quê? Porque o homem ele tem uma vontade que Deus ele nunca vai interferir, mas a gente deve conectar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Aí é uma vontade perfeita. Aí você vai dar certo na vida, né? Deus ele
ele nunca vai intervir na sua vontade, mas quando você falar, não, eu quero que a minha vontade seja alinhado com a vontade de Deus, isso vai ser totalmente diferente na sua vida, porque você vai ser obediente, né, à palavra de Deus. Uma frase que eu falei no último vídeo ali, né, do pastor Julian, né, quem segue princípios, quem cumpre princípios, Deus ele cumpre promessas. Então é mais ou menos isso que acontece, né, quando você segue esse plano de Deus e segue a vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade ela vai pender para algo errado, mas quando está alinhado com a vontade de Deus é totalmente diferente. Indo agora para princípios fundamentais da felicidade na família, né? Quais são os princípios fundamentais? Até eu já citei um pouquinho, é a obediência à palavra de Deus. Seja obediente. Em Gênesis 12, 1:3 fala que sejam benditas todas as famílias, né? Ou seja, abençoada sobre a terra. Então, você sendo obediente à palavra de Deus, esse é o plano para todas as famílias. Deus ele quer que a família seja bendita sobre a terra, seja abençoada sobre a terra. Então tudo que você empreender, tudo que você colocar às suas mãos, se você ser obediente à palavra de Deus, como eu falei, se a sua vontade estiver alinhada com a vontade do Senhor, você será muito abençoado. Irá dar certo muitas coisas na sua vida, muitas coisas que de repente não dão certo. Reavalie a sua vida, reavalie se você está sendo obediente à palavra de Deus dentro da sua casa, né? Ali onde não está rompendo, não está dando certo no seu lar, veja se está alinhado com essa obediência à palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 ao 27, ele diz que a gente precisa construir os nossos alicerces em lugares seguros. Então a gente, quando vai construir uma família, ela precisa ser construída sobre a rocha, né, que é Cristo, sobre a palavra de Deus, né, sobre Jesus, que é nossa rocha, né, que não está sendo construído sobre a areia, que qualquer ventania, qualquer vento ali, qualquer maré vem, bate e derruba aquela casa. Não, está sobre a rocha, está firme, está segura, com alicerce seguro, né? E o homem ele precisa construir essa família sobre alicerce seguro, né? E existe vários alicerces para segurar, para essa família, essa casa está segura, esse lar está seguro, né? Existem vários, oração, fidelidade, vários que o homem ele deve seguir, o homem, a mulher, ou você é filho, você também tem compromissos, você também deve seguir a palavra de Deus dentro da sua casa, honrando o seu pai e a sua mãe, né? Quando você constrói, né, algo sobre alicerce firme, sobre a palavra de Deus, isso se torna sólido, né? Algo consistente, não tenha nada que possa destruir. Muitas vezes pessoas têm construído a sua família só nas finanças. Vai dar errado porque as outras coisas não estão existindo, amor não está existindo dentro daquela casa. Ou tem amor, mas não tem saúde. Então tem que ter um equilíbrio dentro da família, em todas as áreas, como eu falei até no início, né? Às vezes você está com seu filho dentro de casa, mas o seu filho está órfão de pai, porque não tem um carinho, não tem um pai ali presente, tem um alicerce faltando ali dentro daquela família. Então não é condição financeira, não é ser o homem ou a família mais rica do mundo que vai te tornar próspero, mas sim ter uma família, né, que segue princípios e valores cristãos. E os 3 alicerces fundamentais, né, para uma família ser próspera, dar certo, uma família de sucesso, uma família abençoada, que é o plano de Deus desde o início até hoje em dia, é ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, né? Então, você lendo ali os versículos que eu já citei, versículos que tem na Bíblia ainda, você consegue
ver bastante coisa que você pode ouvir, né, guardar no seu coração, eu preciso agir assim e praticar, né, diariamente seguir isso na sua vida. Deus ele criou o homem com a capacidade de sentir a atração pela mulher. Então, né, hoje a gente vê que esse mundo aí também está indo totalmente diferente a isso. O plano de Deus é para que o homem, né, se case com uma mulher, né, tenha atração por mulher. Tudo fora isso, né, é balela, tá pendendo aí para os ataques de Satanás, né, o que Satanás tem usado aí para destruir as famílias, né? Destruir gerações, né? Satanás ele tem usado muito isso, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Duas pessoas elas se unem em uma aliança de amor e fidelidade. Então o homem e a mulher deve ter amor e fidelidade um pelo outro, honrar, sabe, quem você está ali caminhando ao seu lado, você escolheu essa pessoa para estar ao seu lado, para crescer junto com você, então seja 100% fiel, dê 100% do seu amor a essa pessoa, ela é mais do que merecedora, né, de estar ao seu lado, de crescer junto com você, né, tanto o homem quanto a mulher. O propósito de Deus é que seja uma geração para ele, em Malaquias 2,15. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher, né? Infiel aqui fala sobre a mulher, mas infiel sobre o seu filho, infiel sobre o seu marido, que você guarde o seu espírito, né? Que a sua casa seja uma casa sacerdotal, como fala aqui, uma geração formada para ele. E esse é o plano de Deus desde o início, né? Que todas as famílias sejam para ele, né? Seguem princípios, valores cristãos. Isso é uma família de sucesso. A gente vê muitas famílias tendo sucesso na vida porque segue isso, princípios e valores, né? Da palavra de Deus, de seguir os caminhos ali que Deus ele coloca diante da gente. Quando a gente segue tudo isso, toda a obediência a Deus, ele vem e nos abençoa. A mão dele está guardando a nossa casa, protegendo a nossa casa de todo o mal, né? De tudo que tentar atingir o seu lar. Mas aquele negócio, a vontade própria sempre vai ser da gente. Então a gente precisa se posicionar. Deus ele está guardando e protegendo. Mas se a gente não se posicionar com a vontade dele, né, pender para essas coisas erradas, essas coisas do mundo, essas coisas que têm destruído famílias, que a gente tem ouvido notícias no jornal, se a gente pender para isso, a mão do Senhor ela sai sobre essa família. Não tem como guardar uma família que não segue princípios e valores cristãos, que não é obediente à palavra de Deus, não tem como ter a proteção. Deus ele não vai abençoar nada, né, que não siga os princípios dele. Em Gênesis 1:28 diz que o casal tem que se manter em plena harmonia e 3 bênçãos vêm sobre ele, que é o frutificar, o multiplicar e o dominar, né, que eu já citei até no início ali. Então, quando você se mantém, né, em plenitude, em harmonia dentro da sua casa, essas 3 bênçãos reposam sobre a sua casa, né? Você é bem sucedido, isso vai frutificar, isso vai multiplicar, né? Você vai dominar sobre todas as coisas. Por quê? Porque, como eu citei, a mão do Senhor está ali, guardando, protegendo, instruindo a tua casa, né? Essas bênçãos estão ali sobre o seu lar, porque você segue isso, né? Você segue em harmonia, você segue o plano de Deus para a família. Em Deuteronômio 11, 19, diz: ensinai-vos os vossos filhos, falando delas, assentando-os em vossa casa, e andando pelo caminho, e deleitando-os e levantando-vos. Então, aqui fala sobre os filhos, né? O pai, ele deve ensinar
os seus filhos, né? O caminho certo, que ele deve seguir, estar próximo, mostrar amor, trazer o filho para perto dele, né? Dizer um eu te amo, dar um carinho, dar uma boa noite. Hoje em dia a gente vê que isso tá muito em falta, né? Antigamente, ali no tempo dos meus avós, eu lembro que até para os meus avós eu tinha que dar bênção, né? Bênção vô, bênção vó. Hoje a gente já não vê isso tendo nos nossos dias atuais, né? Hoje em dia aí, beleza, né? Tudo certo, e não tem aquele carinho, não tem mais aquele afeto. A gente tem que resgatar um pouco isso, por mais que seja difícil, parece coisa de antigamente, mas era coisa que era saudável. A gente via que, né, antigamente ali os casamentos duravam mais do que hoje em dia, porque alguma coisa se perdeu, né? Existe, claro, casamentos que deram errado, mas antigamente era muito mais difícil, as pessoas pagavam um preço, né? Hoje a gente vê muitos casais de idosos e hoje a gente vê pessoas aí com menos de 3 meses de casamento já não estão mais juntos. Por quê? Porque algo se perdeu, né? E isso já vai agora, para a gente mudar a nossa geração lá na frente, a gente tem que começar hoje, né? Hoje ensinando os nossos filhos, hoje ensinando os seus filhos, né? O que ele deve fazer, trazendo ele para perto também, para ele se sentir amado. Meu pai me amava, então eu devo amar meu filho também. Então isso é muito importante, você ensinar os seus filhos e estar ali perto dele, acompanhando ele. A importância da família. Deus pensa em termos para a família, né? O padrão, a salvação ela sempre vai ser individual, mas a prosperidade ela é familiar. Então, a salvação ela sempre vai ser individual para cada pessoa, né? Não tem como o pai entregar a vida a Jesus e toda a família ser salva, mas tem como o pai entregar sua vida, orar pela sua família, jejuar e a prosperidade, né, vir sobre aquela família, né? As promessas vir sobre aquela família, né? E através, de repente, da vida desse pai, da vida dessa mãe que paga um preço pela família, o resto da família é alcançada também e entrega a sua vida a Jesus, né? Então, o propósito ali é familiar. Sempre quando um homem, ele é um homem de Deus, promessas vêm sobre a família. Em Gênesis 12:3, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, mas quem é abençoado é todos nós. Hoje a gente é da família de Abraão e a gente é abençoado, a gente tem essa bênção porque Abraão, ele fez essa aliança com o Senhor. Então, olha só, uma bênção foi atraída sobre toda a família da terra. Em Gênesis 6:17 e 18, Deus ele faz uma aliança com Noé, né? E que Noé chamou a atenção por sua integridade. E ele sozinho ele conseguiu isso, chamar a atenção de Deus, né? Mostrando ali integridade e tal. Mas Deus ele traz livramento sobre toda a família. Então assim, só Noé pagou o preço ali, né? Só Noé que mostrou integridade diante de Deus, mas foi salvo. Né, foi salvo ali no dilúvio toda a família, porque ele tinha uma aliança com Deus. E Atos 11:14 fala de Cornélio, que com Deus, Deus estendeu salvação sobre toda a sua casa, porque suas orações e suas ofertas chegaram na presença de Deus, né? Então, através de oração, né, através de ofertas, Cornélio ele chamou a atenção de Deus e chegou salvação sobre a casa de Cornélio. Lá em Atos 11:14 fala um pouquinho sobre isso. Então, aquele homem pagou um preço de oração, né, de jejum, de várias coisas, né, de ofertas pela família dele. E a gente tem ouvido alguns testemunhos de pessoas que fazem isso, né? Pagam um preço pela família, até que a família seja salva, né? Seja alcançada pelo Senhor. Estabilidade para futuras gerações. Em Lucas 14:27-30. Deus ele deseja construir uma grande torre chamada casamento, né? Deve-se primeiramente analisar
se pode levar até o fim. Então, a estabilidade para futuras gerações. Então, ali fala em Lucas, se você vai começar algo, analise antes de você, né? Tô pensando em casar. Analise antes se você vai levar esse casamento até o final, se você vai conseguir pagar um preço de ir até o final. Por quê? Porque, como eu falei antes ali, hoje em dia casamentos que duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A primeira adversidade, o primeiro problema, a pessoa já espana e larga ali um casamento que de repente tinha tudo para dar certo. Ou aconteceu uma traição. Por quê? Porque a pessoa não foi fiel à sua esposa, como está a palavra de Deus, como é o plano de Deus. Ele traiu, por isso destruiu a família. Tá, mas por que ele não pagou o preço de não trair, de ser fiel, de mostrar amor, de pagar um preço, né? Então, antes de iniciar, avalie se você vai levar até o fim, se você vai pagar um preço, né? Tem os votos ali que você faz no casamento, né? De honrar, de amar a sua esposa, até que a morte separe. Então, assim, independente do que aconteça, eu posso estar no sucesso, eu posso estar lá na derrota, na lama, mas eu vou honrar minha esposa, eu vou honrar o meu esposo, eu vou honrar meu filho, vou me lascar todo, mas eu vou tirar forças de onde eu não tenho para salvar a minha família, para resgatar a minha família, para tirar a minha família desse nível de derrota que eu estou indo para um nível de sucesso. Mas eu não vou trair, eu não vou deixar a minha família pelo caminho, né? Eu vou até o final, ninguém fica para trás na minha família, a gente vai junto. Então, avalie antes de você começar isso, tanto para a família como para qualquer projeto, ou se você pensa de repente ter um filho, eu vou ter um filho, mas como que eu vou criar esse filho, né? Que futuro que eu vou dar para ele? Então planeje bem, analise, né? Tenha estabilidade naquilo que você vai começar, né? E se você começou, vai até o fim. Qual é o projeto? O projeto do casamento é para ele ir até a morte, para ele ir até o final, né? É uma aliança que você faz com aquela pessoa. Não é algo brincadeira para depois de um tempo, não achei legalzinho, não achou legalzinho? Rala agora, faz ficar massa, faz ficar algo bênção para sua vida, traz prosperidade. E outra coisa, se você seguir o plano de Deus, se você seguir a sua vontade com a vontade de Deus, ser obediente à palavra de Deus, como a gente aprendeu nessa aula aqui, é impossível um casamento não dar certo. É impossível você não ter sucesso, né? Não vir promessas, não vir bênçãos do Senhor sobre a sua vida, se você está seguindo tudo isso, sendo obediente à palavra de Deus. E descendências, em Salmos 128, do 1 ao 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto do seu trabalho, das tuas mãos. Feliz serás e irás bem. Então toda a família temente ao Senhor, que caminha, né? E temente não é ter medo, e sim respeito e honra. Toda a família que tem respeito e honra a Deus, ela será feliz, né? Ela comerá do fruto ali do seu trabalho, sendo próspero, né? E indo bem. Por quê? Porque ela temente ao Senhor, ela honra ao Senhor, ela respeita os princípios do Senhor, e ela vai ter sucesso, e ela vai dar certo, e ela vai ser feliz, e ela vai ser próspera, né? Ela vai ter descendências e gerações de sucesso, né? Pais criando os filhos que vão dar certo, que vão seguir princípios e valores. Isso é muito importante para a família, uma família temente ao Senhor. Prosperidade, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor, né? Então, quem encontra uma esposa acha um tesouro, né? Então, quando você encontra uma esposa, quando você encontra alguém, né, que vai ali pagar um preço de estar ao seu lado, de caminhar, de edificar o seu lar, né, será ajudadora, que isso é uma esposa. Então, você como um homem, você vai começar um casamento, como eu já citei, para dar certo, para ir até o final, não vai ter plano de dar errado, pode
ter fracasso, ter derrota ali no meio do caminho, mas o casamento ele vai até o final. Ele vai ter que sair do fracasso que chegou e ir para o sucesso de volta. Não tem volta, não tem caminho de volta, né? Eu casei, eu vou até o final. E a mulher ela tem que ser sábia. Se eu estou passando por essa dificuldade, o que eu preciso fazer junto com o meu marido para a gente sair dessa situação, né? Para a gente salvar esse casamento, para a gente dar certo. Eu acredito que ninguém casa por brincadeira. Se você casou com alguém, é porque você ama. É porque você ama aquela pessoa, é porque você quer estar junto com aquela pessoa. Por que depois de um certo tempo isso acabou? Não acabou, simplesmente algo aconteceu ali. Você, mulher sábia, você, homem, deve encontrar onde desandou, onde aquilo ali começou a pender para não dar certo, resgatar isso, né? E voltar ali para ter o plano de Deus sobre a sua vida. A proteção em Provérbios 14:11. O lar estruturado traz segurança, proteção para todos os membros, né? Então, um lar estruturado, um lar, né, que como eu já citei, segue princípios e valores, um homem que paga um preço pela família, né? Tem uma frase que diz: o que acorda mais cedo salva a casa inteira. Então, que o homem sempre acorde mais cedo, né? E esteja ali trabalhando, batalhando pela família, né? Sendo a proteção para aquela família, né? Protegendo os seus filhos, né? De todos os ataques que a gente sabe aí que tem no mundo, protegendo a sua esposa, né? E não só protegendo contra mal, mas protegendo, trazendo ela para perto, mostrando amor, trazendo o filho para perto. Ó, você está protegido, você está perto de mim, né? Eu te dou tanto amor que você não precisa procurar em nada lá fora, porque você tem tudo aqui dentro de casa, né? Tudo aqui é seu, né? Então uma família segura pelo um pai que cuida, um pai que está ali junto. Manutenção dos valores morais em Colossenses 3:21. Hoje, por causa da destruição das famílias, sociedades têm perdido os valores morais. Filhos têm crescido sem nenhuma referência e por isso temos visto uma geração perversa, né, e imoral. Por quê? Porque acabou, né, essa manutenção dos valores, né, dos valores morais da família. A gente tem visto famílias sendo destruídas, né? Filhos, como eu falei, perdendo aquela referência de pai, né? A gente ouvia muito: meu pai é um herói, ele se acordava de manhã cedo, saía para trabalhar, só voltava à noite. Meu pai me colocava na faculdade, meu pai caminhava comigo, meu pai me trazia para perto, meu pai fazia tudo isso, né? E hoje a gente não vê, né? Antigamente a gente ouvia muito: quem é o seu herói preferido? Antigamente, meu pai, né? Deus e meu pai. Hoje em dia, é o ator lá que faz o Homem de Ferro da televisão. Então, perdeu, sabe, o valor, a referência de pai. Quem é o seu herói? O Neymar, jogador de futebol. Perdeu a referência daquele homem, né? Dos valores dentro da família, de um pai. O meu herói é o meu pai, né? O meu herói é Deus, né? Perdeu isso. A minha heroína, minha mãe, né? Então a gente tem que trazer esses valores de volta, né, para nossa casa, para o nosso lar, seguir esse plano de Deus para nossa vida, né, para que tudo comece, para que, né, a geração ali dos nossos filhos comece a ter esses valores de volta, né, esses valores morais de volta para a família, para os lares, famílias bem estruturadas, prósperas, né, que seguem princípios e valores de Deus. Queria deixar uma frase para você e a gente encerra essa aula, que diz assim: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor e felicidade. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos, né? Então guarde essa frase, né? A sua casa é o melhor laboratório do amor, sabe? Construa ali
amor, respeito, fé, solidariedade, né, carinho. É o melhor laboratório, né, de uma família de sucesso. Amém? Então, a aula de hoje era sobre isso, sobre família, valores de uma família. Você, pai, mãe, filho, honre cada familiar seu, né? Os seus irmãos, honre cada um deles, esteja próximo. Amém? Quero estar orando por você, te abençoando e que você tenha esse plano de Deus de família, que você alinhe a sua vontade à vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos para a gente estar orando e encerrando essa aula. Senhor Deus e Pai, eu coloco a família de cada um aqui representada, que o Senhor agora, Pai, alcance a casa de cada um aqui que está representada, que o Teu Santo Espírito, Pai, chegue a essa casa, traga paz, traga prosperidade, Pai, que as 3 bênçãos do Senhor venham sobre essa vida, Pai, frutificar, multiplicar e dominar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se levante, pais referenciais, Pai, mulheres sábias, Pai, filhos que honram, Pai, os seus pais, as suas mães. Em nome de Jesus, Pai, levanta o plano de Deus para a família de volta, Pai, que famílias sejam restauradas, famílias sejam transformadas, Pai, através dessa aula. Se tem alguma família, Pai, que hoje está passando por momentos difíceis, está passando por algo, Pai, que foge desse plano do Senhor, que o Senhor entre agora com a Tua intervenção divina, Pai, traga sobre eles, Pai, paz, tranquilidade, prosperidade, Pai, que a obediência à Tua palavra, Pai, que hoje foi ensinada aqui, se apegue a essa família, Pai, e eles colham e vivam o melhor dessa terra, Pai. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por mais essa aula, por Teu Santo Espírito estar juntamente conosco, Pai, nos ajudando e nos colocando, nos mostrando o crescimento, Pai, os Teus planos para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e vamos para cima com essa família abençoada que Deus ele colocou na sua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.